Olá, tudo bem? Tudo jóia com você, com a sua família? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Nós estamos pensando juntos nas quartas-feiras sobre as 7 faces do amor de Deus. Nós já falamos sobre o amor de Deus, né, que é incondicional, o amor que não tem com Ele, que não carrega com Ele a discriminação, e hoje nós vamos falar sobre o amor inclusivo de Deus. Você sabe, né, que antigamente tinha uma doença chamada lepra, e essa doença, a lei fazia com que as pessoas fossem tiradas do meio do arraial, elas tinham que viver afastadas até que provassem ao sacerdote a sua real cura, né? Mas o ministério de Jesus abraçou muitos leprosos, o ministério de Jesus tocou muitos leprosos, né? Hoje existem muitas lepras, muitas doenças, muitas enfermidades que a humanidade carrega com ela. A lepra de antigamente era algo aparente, se via na pele, né? A lepra da humanidade hoje está enraizada no coração, está enraizada na alma. E o amor de Deus, ele é suficiente e eficiente para abraçar a humanidade, independente da sua lepra, independente da sua enfermidade, independente do seu pecado. O amor de Deus é um amor que consegue abraçar a todos, até porque a morte de Jesus não foi para um grupo seletivo, né? Para um grupo religioso. A morte de Jesus foi para a humanidade. Então, o amor de Deus, ele abraça o médico cirurgião que está ali agora naquele centro cirúrgico, né? Realizando uma cirurgia específica, como o amor de Deus abraça aquele andarilho que está ali naquela praça, né? Já há dias sem tomar banho, sem moradia, sem família, vivendo isoladamente. O amor de Deus, ele abraça aquela pessoa que está vivendo corretamente, né? Conforme manda a lei. Mas o amor de Deus também te abraça, você que é um pecador, você que é um transgressor, você que ainda não compreendeu o caminho da retidão. O amor de Deus também te abraça. O amor de Deus abraça a todos, o amor de Deus é um amor inclusivo. Quando a gente olha para a vida desse jovem, né, ele volta para casa e ele encontra um pai ali que está disposto a recebê-lo de volta, né? Talvez ao voltar para casa ele fosse pensando: será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que meu pai vai permitir eu conviver, né, da mesma forma como eu convivia com a minha família, dentro da minha casa, né? Desfrutando de tudo aquilo que ele tinha, até porque eu fiz uma escolha errada, tomei uma decisão errada. Será que o meu pai vai me receber de volta? A Bíblia diz que esse filho estava perdido, mas eu também fico pensando naquele pai, talvez sentado ali, né, na sua poltrona, na sua cadeira, talvez na varanda da sua casa, olhando para aquele mesmo caminho que o seu filho, né, for embora, e talvez na esperança de que em algum momento, em algum dia, aquele filho retornasse para casa. O amor de Deus é um amor inclusivo, é um amor que tem esperança, né, e gera esperança de que você volte todos os dias, de que você faça o caminho de volta para os braços dele, né, para o colo dele, para a presença dele, para o lugar que você jamais deveria ter saído, para o lugar que você jamais deveria ter se distanciado. O amor de Deus, ele inclui, ele traz você para perto. O amor de Deus não coloca você longe. O amor de Deus não faz você sofrer o sentimento de rejeição, até porque Deus é Pai e Ele exerce paternidade sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que aquele jovem estava perdido, né? E ele foi encontrado. Então, rapidamente eu quero pensar com você nessa característica do amor inclusivo de Deus sobre 3 verdades. A primeira verdade é que o amor de Deus, ele te alcança mesmo que todos digam ao contrário. Ao voltar para casa, aquele filho encontrou contrariedades, mas ele não encontrou contrariedades no pai, mas no irmão que ali estava, né? O pai inclui, o filho mais velho exclui.
Talvez você tenha vivido uma situação de rejeição dentro da sua própria casa, onde você não é aceito, talvez por um pai, por uma mãe, por um irmão, por um tio, né? Talvez por um amigo, talvez você tenha sido excluído do seu grupo de relacionamento, mas eu quero dizer para você que com Deus não é assim. O amor de Deus não te exclui, o amor de Deus te inclui, né? E por mais que as pessoas digam o contrário, o amor de Deus te alcança sempre. Sabe por quê? Porque Deus não sabe fazer mais e nem menos. Deus sabe nos amar da forma certa, na porção certa, né? Do jeito certo. Então esse amor de Deus, ele te abraça. Esse amor de Deus, ele te alcança, mesmo que as pessoas digam o contrário. Talvez digam para você: você não merece, você não é merecedor, né? Você é aquela ovelha negra da família, aquela peça que só dá dor de cabeça, que só traz tristeza, né? Você é aquela figura familiar que só traz decepção. Por mais que as pessoas digam o contrário, o amor de Deus te alcança e o amor de Deus te inclui na família dele, para que você não viva como um solitário, tá? A palavra de Deus diz lá em 1 João 4,21, que quem ama a Deus, né, ame também o seu irmão. Nós temos aí um Pai que nos ensina a amar, e esse amor do nosso Pai, esse amor do nosso Deus, nos ensina que nós precisamos aprender a incluir as pessoas, né? Mas que tipo de pessoas? Só aquelas perfeitas? Só aquelas que concordam conosco? Só aquelas que dizem a verdade? Só aquelas que apontam, né, para o mesmo caminho que nós estamos indo? Não. O amor inclusive é aquele que aceita o defeituoso, que inclui na verdade o imperfeito, né? E nós precisamos aprender sobre esse amor de Deus. Nós éramos assim e em parte somos assim, defeituosos, né? Cheios de imperfeições, cheios de falhas, de transgressões, mas mesmo assim o amor de Deus nos inclui na sua família. E a Bíblia diz que nós pertencemos à família de Deus, né? Uma segunda coisa que nós aprendemos nessa parábola do filho pródigo é que o Senhor não vê como o homem vê, né? Aquele irmão estava olhando, né? Aquele irmão mais velho estava olhando para o seu irmão mais novo e observando apenas a aparência da sua escolha, a aparência da sua decisão, a aparência de um irmão que se foi, que virou as costas para a família, mas o amor daquele pai, o amor inclusivo, não vê absolutamente nada disso. O amor daquele pai faz com que ele abra os seus braços, né, e inclua novamente aquele filho no seio familiar, dando a ele direitos, né? Dando a ele direitos. A Bíblia fala que aquele pai colocou um anel no seu dedo, colocou sandálias novas nos seus pés, deu àquele filho vestes novas, né? Fez com que houvesse uma festa de celebração ali naquele lugar. Por quê? Porque o filho que estava perdido voltou para casa. Aquele pai não vê o cheiro, o mau cheiro, não sente e não dá valor ao mau cheiro daquele filho que voltara para casa, se ele estava cabeludo, se ele estava barbudo, se ele estava mal vestido. Aquele pai simplesmente olha para a essência, né? Porque o homem não olha para a essência, o homem olha para a aparência. Foi assim com Davi. Quando Davi fora ser escolhido, a Bíblia diz que o profeta olhou para a aparência, né? E Deus repreende ali o profeta Samuel e diz para ele que Deus ele não vê a aparência, mas Deus ele vê o coração. Eu quero dizer para você, meu querido, você que está aí me ouvindo agora, participando desse momento tão importante de edificação, Deus não está olhando para a sua aparência, se você é alto, se você é baixo, se você é negro, se você é branco, se você é rico ou se você é pobre. Se você é uma pessoa letrada ou analfabeta, Deus está olhando para a sua essência, Deus está olhando para o seu coração. E Deus, ele não vê como o homem vê, porque a forma como o homem vê exclui, e a forma como Deus nos vê, ele inclui. Então, não sejamos como aquele filho mais velho
que olhou para a aparência do seu irmão e o excluiu, né? Tem muitas vezes que nós cometemos injustiças, alguns pecados, porque nós analisamos as pessoas e julgamos as pessoas pela sua aparência. Se ela está bem vestida, nós a tratamos bem, né? Se ela tem boa aparência, ela tem uma boa recepção. Eu quero dizer para você, trate as pessoas da mesma forma. Não trate as pessoas pela roupa que elas vestem, mas trate as pessoas pela sua essência, porque ela é gente, porque ela é um ser humano, ela é digna de ser respeitada, né? Ela é digna de ser amada, ela é digna de ser incluída. Então eu quero dizer para você que o amor de Deus não é um amor que rejeita, né? A palavra de Deus diz que Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Uma terceira coisa aí, uma última lição que eu aprendo aí nessa característica do amor de Deus, que é o amor inclusivo, é que esse amor de Deus, né? Esse amor de Deus, ele não rejeita. Então, primeiro, o amor de Deus te alcança, o amor de Deus te vê, né? Não como o homem vê, e o amor de Deus, ele não te rejeita. A Bíblia diz lá, né? Que quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Veja que Jesus está dizendo assim: todos aqueles que o Pai me enviar, todos aqueles que o Pai me der, né? E todos aqueles que vier a mim, de modo algum eu os rejeitarei. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, mas você nunca será rejeitado por Jesus, você nunca será rejeitado por Deus. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa pecadora, miserável, né? O meu pecado me faz até cheirar mal. Deixa eu dizer para você, Jesus lidou com as piores lepras da época, Jesus lidou com os piores pecadores da sua época, e Jesus lida até os dias de hoje. O amor de Deus é inclusivo, ele não está olhando para a sua aparência, porque quando o homem olha para a aparência, ele o rejeita, mas Deus olha para o coração, e Deus sabe que você tem um coração aí que pode ser moldado, que pode ser mudado, que pode ser transformado. Deus sabe que você pode se tornar, né, realmente um novo homem, uma nova mulher, um jovem novo, diferente, com uma nova perspectiva da vida, com um novo propósito, mas essas coisas só podem acontecer a partir de uma experiência sua com Deus. Então o conselho que eu te deixo aqui é: primeiro, acredite, o amor de Deus te alcança, mesmo que as pessoas digam o contrário. Segunda coisa, o Senhor não vê como o homem vê. E a terceira coisa é que Deus, ele não te rejeita, o amor de Deus não te rejeita. Então, não resista mais, não demore mais. A Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Volte para casa, volte para os braços do Pai, volte a ter relacionamento com Ele, volte a ter comunhão com Ele, volte a ter intimidade com Ele. Deus quer fazer, né, uma celebração com seus anjos pelo seu retorno. Deus quer fazer uma festa no céu, né, com os seus anjos pelo seu retorno. Então volte para os braços daquele que te ama, volta para os braços daquele que te inclui e não daquele que te exclui. Você precisa se arrepender, né? E arrependimento é mudança de mente, coração e atitudes. Arrependimento é aquilo que faz você voltar e fazer o caminho de volta, voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é a presença de Deus, e o reconhecimento de que somente Jesus Cristo é o Senhor e o mediador entre Deus e os homens. Querido, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra abençoe a sua vida, que essa palavra abençoe a sua casa, que essa palavra possa nortear os seus caminhos e nortear as suas escolhas e as suas decisões. Um grande abraço do pastor Edivalter, um grande abraço da Primeira Igreja Batista em Votuporanga. Sinta-se abraçado pelo amor dessa igreja, que está sendo ensinada por Jesus a incluir as pessoas e não a excluí-las. Aqui nós não recebemos as pessoas pela aparência, aqui nós recebemos as pessoas pela sua essência, porque você é gente, você faz parte, né, de um povo, de uma humanidade, a qual Deus entregou o seu Filho Jesus
para que morresse na cruz, para que todos viessem a ter a vida eterna. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo.